Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos aqui nessa aula de hoje, nessa videoaula de hoje, discutir o trabalho de campo como descoberta e criação. Essa aula ela é particularmente importante aquelas disciplinas voltadas para a pesquisa qualitativa em saúde, ok? Então seguimos em frente, é muito importante entender que esse vídeo é um complemento à leitura do texto. O texto que está aqui, vocês podem acessar esse texto. É fundamental que vocês leiam esse texto para que a gente possa entender melhor a temática. O tema do trabalho de campo, como descoberta e criação, ele é muito importante, sobretudo para aquela fase em que o indivíduo, o pesquisador, pesquisadora, ele já definiu seu objeto de pesquisa e vai agora a campo investigar essa realidade social que ele delimitou como o campo da sua pesquisa. Inicialmente a gente indaga então o que seria campo. Campo é uma pergunta importante que eu gostaria inclusive que você refletisse após a leitura do texto. O que é realmente campo? O campo é uma realidade empírica delimitada enquanto espaço social que vai ser importante para que você faça a sua pesquisa seguindo as categorias teóricas e epistemológicas que você definiu para o seu estudo. Então, enquanto campo, a gente está falando aqui de uma delimitação espacial e, claro, como é um espaço social, fala-se de uma realidade em que as pessoas estão interagindo e estão voltadas para objetivos específicos àquela realidade social. Então, é importante que a gente tenha essa ideia de campo como espaço social, onde as pessoas estão lá interagindo e construindo a realidade social. É nesse campo que a pesquisa vai se desenvolver, é nesse campo que o pesquisador, a pesquisadora vai se inserir para realizar a sua pesquisa. Para complementar essa nossa discussão sobre campo, eu trago aqui o conceito de campo como delimitado pela professora Maria Cecília Minaio. Entendo por campo, na pesquisa qualitativa, o recorte espacial que diz respeito à abrangência em termos empíricos do recorte teórico correspondente ao objeto da investigação. Três aspectos importantes nesse conceito trazido pela professora Maria Cecília Minaio. O primeiro aspecto é que é um recorte espacial, delimita-se uma realidade espacial onde você vai interagir fisicamente, materialmente, você vai ocupar esse espaço também quando você estiver fazendo a sua pesquisa ou entrevistar pessoas que ocupam esse espaço social. Então, esse espaço social ele diz respeito a uma abrangência em termos empíricos, ou seja, que tipo de experiência se desenvolve ou que tipo de experiência os sujeitos envolvidos com esse espaço social têm acumulado e que vão ser úteis para responder as perguntas do meu estudo. E também tem outro aspecto que é o recorte teórico correspondente ao objeto da investigação. Ou seja, como que há nessa delimitação de espaço social uma possibilidade de você lançar a mão dos seus conceitos para interpretar essa realidade. Então, os conceitos que você usa serão importantes para você pensar a realidade empírica delimitada como objeto da pesquisa, a partir do objeto da pesquisa, e que é o que a gente está chamando de campo, beleza? Essa ideia de espaço social com um conjunto de interações, uma realidade intersubjetiva que vai se construindo nesse espaço social, ela é muito importante para a pesquisa qualitativa, já que, sobretudo, o aspecto dialógico do fazer pesquisa qualitativa ele vai entrar em evidência, ou seja, você vai entrar numa realidade empírica que já tem uma realidade social, já tem uma história construída, já existem atores que se organizam dentro desse espaço social de diversos modos, e você, enquanto pesquisador, vai se inserir nesse espaço e, portanto, vai participar de algum modo, e aí vai depender da estratégia metodológica que você vai elencar, vai se inserir de algum modo e vai interagir nesse espaço. É muito importante que essa entrada no campo ela seja uma entrada pautada na reflexividade, onde você reflete sobre o seu papel como pesquisador ou pesquisadora e se engaja na produção de um conjunto de informações, um conjunto de diálogos que vai ser importante para que você possa responder às perguntas do estudo. Então a gente entra num aspecto importante que é a entrada no campo.
como deve ser a entrada no campo, como está demarcado aí no texto que vocês leram ou que devem ler para compreender melhor a temática. A entrada no campo, você precisa primeiro ter consciência de quem serão os primeiros informantes, quem são as pessoas que terão informação importante para a pesquisa nesse primeiro momento. Então, quais são os informantes-chave? Quem são as pessoas importantes para começar essa fase tão importante de construção das informações? Outro aspecto importante na entrada no campo é a reflexividade. Esse exercício de refletir sobre a relação que você tem com o seu objeto de pesquisa e como que isso vai entrar em evidência no campo, ele é muito importante. Então, cada ida a campo, cada entrevista, cada atividade observada ou cada atividade que você participa, ela é uma atividade que precisa ser bem refletida. As vivências de interação decorrentes da ida a campo, elas precisam ser bem elaboradas e essa reflexão ela tem que ser rigorosa para entender qual o seu papel dentro desse contexto enquanto pesquisador ou pesquisadora. Nessa entrada em campo, como é um processo dialógico, a gente tem que ter muito cuidado e delicadeza. Essa inserção no campo ela tem que ser pautada na ética e no respeito aos sujeitos que estão agora se disponibilizando a participar da sua pesquisa. Então você tem que ir a campo tendo em vista que você tem que se pautar no respeito e no diálogo. A abertura ao diálogo é outro aspecto muito importante. Eu diria um fundamento de uma boa pesquisa qualitativa é aquela pesquisa que se pauta no diálogo e em que o pesquisador ou pesquisadora ele se abre para o diálogo. Ele não vai a campo somente para encontrar aquilo que ele já acha que vai encontrar. Ele vai realmente atrás das descobertas, daquilo que tem de novo. Ele é muito importante que ele saiba, ou que o pesquisador ou pesquisadora saiba desenvolver o diálogo ao ponto de escutar aquilo que é diferente daquilo que você já sabe. Tentar responder perguntas de modo amplo, escutando várias perspectivas, vários contrapontos, vários pontos de vista. Essa variação dos pontos de vista ela é muito importante e a gente tem que valorizar, escutar o diferente, escutar o outro, escutar aquilo novo. Ela é um esforço importante que a gente tem que desenvolver. Então, um aspecto muito importante da pesquisa qualitativa, ela entende que a pesquisa ela participa, o pesquisador ele participa da construção da realidade, mas essa construção da realidade ela tem que ser, eu diria, regada pelo som, pela caraca, eu estou usando regado aí como referência à música, mas tem que ser regado ao som da reflexividade. É um processo de inserção na realidade em que eu tenho que ter muita sensibilidade, abertura ao diálogo, ser capaz de estimular que o outro se comprometa com aquilo, com que ele está, com as perguntas do estudo, e que ele possa falar bem, falar à vontade sobre aquela temática. Isso é um desafio muito importante, já que a gente tem que conseguir estabelecer relações de tal modo, relações tão importantes com os informantes da pesquisa, os participantes da pesquisa, que as pessoas possam falar à vontade, que se sintam confiantes, inclusive, para falar os aspectos que estão muitas vezes guardados no campo da subjetividade e que a gente tenta, através da pesquisa qualitativa, acessar esse material, que é um material que às vezes envolve questões de intimidade e fatores, aspectos éticos da pesquisa, que a gente vai conversar em um momento posterior, que acabam sendo um desafio ético também, esse processo dialógico que a gente estabelece na pesquisa qualitativa. É um trabalho minucioso de aprofundamento e respeito com aquela realidade social, onde você vai progressivamente acessando essa realidade e tendo a oportunidade, através da sua própria experiência e dos diálogos que vão se estabelecendo no decorrer do trabalho de campo, você vai progressivamente acessando as informações e construindo essas informações em diálogo com o outro. Então é muito importante ter essa habilidade dialógica, essa capacidade de estabelecer o diálogo com o outro e também de respeitar o ritmo desse diálogo para que a pesquisa flua dentro de um princípio ético importante e também com a qualidade de quem tem a paciência para chegar a conhecer a realidade subjetiva que quer reconhecer, que quer estudar. O texto ele se baseia basicamente e menciona dois grandes procedimentos. A pesquisa baseada em entrevistas, por um lado,
E a gente vai ter o outro procedimento que é bastante mencionado, que é o trabalho de campo. É muito importante entender na entrevista que você está se pautando numa entrevista definida inicialmente através das indagações da pesquisa. Ela não é uma conversa sem intenções, ela é uma conversa direcionada para as questões da pesquisa. Então a gente tem esse direcionamento, essa participação, a elaboração das perguntas, ela é muito importante para que a gente tenha uma relação entre o instrumento de estruturação das perguntas. Ele tem que ter uma relação com os objetivos específicos da pesquisa, então eu tenho que ter uma congruência no estudo que perpassa desde as variáveis conceituais e epistemológicas até os aspectos empíricos. Então a gente vai estar sempre no trabalho de campo tentando fazer esse encontro entre o aspecto empírico, a realidade experiencial, a experiência, o empírico estaria ligado a essa ideia de experiência, a realidade empírica, o aspecto empírico, a dimensão empírica da pesquisa e a dimensão teórica, os conceitos e as categorias. Esses dois, eles têm que estar bem elaborados para a gente ter boas perguntas e a gente saber conduzir bem o diálogo pertinente à pesquisa. No que diz respeito ao diário de campo, a gente tem que ter o entendimento de que quando você vai se propor a fazer uma observação participante, você tem que ter, às vezes, objetivos de ação e objetivos de pesquisa. É muito interessante, a gente vai ter a oportunidade de discutir isso quando a gente estiver falando uma aula mais voltada para a etnografia, que a gente tem que ter uma ida a campo direcionada para os aspectos que eu quero observar, quais são esses aspectos que eu quero observar, quem são os sujeitos que me interessam nessa pesquisa, quem são os informantes-chave, né? Que tipo de estratégia eu vou utilizar para conversar com essas pessoas, como que eu vou apresentar-me enquanto pesquisador nesse espaço e como que eu vou participar dessas ações, já que a observação participante ela tem esse caráter de participação. Então eu preciso entender que na observação participante eu tenho que ter um rigoroso diário de campo, que é tecido a partir, primeiro, de observações, anotações de campo, e sistematicamente é preciso fazer o diário de campo, como o próprio nome já está dizendo, é um diário, ou seja, todo dia o indivíduo vai sentar para descrever e analisar aquilo que ele viveu quando estava na atividade de campo. Um aspecto importante, tanto para a entrevista quanto para a observação participante, que está colocado aí no texto, é que a pesquisa qualitativa ela vai se pautar muito na ideia de que a fala, a palavra, ela é um instrumento de comunicação e através da comunicação você acaba trazendo as representações de determinados grupos, você vai trazer também nessa conversação a visão de mundo que os indivíduos têm vão emergir. É possível que a gente consiga captar através do estudo da palavra, o estudo da fala, a realidade subjetiva vivida pelos sujeitos que participam da pesquisa. Então a gente vai entender que a fala, a palavra, ela tem a possibilidade de representar ou de revelar condições estruturais. A palavra ela tem condições de revelar as concepções e as percepções de um grupo. A palavra ela tem a capacidade de revelar as representações sociais dominantes ou não dominantes em determinado espaço social. Através do estudo da palavra que a gente chega ao estudo dos significados e dos sentidos daquilo para as pessoas, para os participantes da pesquisa. Essa é a base onde se estrutura a pesquisa qualitativa. Então, a gente chega à ideia basilar para a pesquisa qualitativa de que a pesquisa qualitativa ela lida com a palavra, com a interpretação do texto, aquele texto que é produzido no diálogo, aquele texto que pode ser analisado, claro, também em documentos, mas que representa, de certo modo, uma realidade vivida em determinado contexto histórico. Dando a temática do trabalho de campo, feito um conjunto de entrevistas ou feito sistematicamente o seu diário de campo, a gente chega ao trabalho de consolidação do trabalho de campo, que
constitui-se sobretudo em organizar o material que você tem, ou seja, o conjunto de entrevistas precisa ser bem organizado em categorias, distribuídos temporalmente, delimitados as suas características temporais, organizar esse material, organizar o trabalho de campo sistematicamente redigido, os documentos que serão utilizados, enfim, fazer uma sistematização do material produzido no trabalho de campo, já tentando estruturar aquilo que será fundamental e que já deve ter sido a base para todo um conjunto de entrevistas e interações, que é o diálogo entre a empiria e a teoria, o empírico e o teórico. Essas duas dimensões elas têm que estar relacionadas. A realidade vivida e compartilhada pelos entrevistados e as categorias de análise elas têm que estar já se encontrando para estruturar as linhas de interpretação que serão desenvolvidas na fase posterior, que é a fase de análise dos dados. Para concluir, então, a gente tem um aspecto importante, que é voltar ao título da aula. A aula está colocada no sentido de que o trabalho de campo ele é descoberta e criação. Eu preciso esclarecer para vocês esses dois aspectos. Primeiro, o que vocês acham que é o caráter de descoberta de uma pesquisa? Qual seria esse caráter de descoberta da pesquisa? E, por outro lado, qual seria esse caráter de construção da pesquisa? Descoberta está muito ligado à ideia de algo novo que se descobre na entrada no campo. Você vai a campo e, obviamente, descobre como que as pessoas falam sobre aquele aspecto, falam o seu ponto de vista, um ponto de vista que você não pensou, que você não sabia que iria encontrar e que você se abriu para essa novidade, por isso esse caráter de descoberta. Por outro lado, o caráter de construção, ele fala sobretudo sobre esse aspecto da pesquisa qualitativa, que é você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, você é participante da construção da realidade. Quando você traz uma pergunta para o entrevistado, você está delimitando um campo de conversa que o outro não pensou, mas você pensou anteriormente. Então, você é capaz de fazer uma leitura teórica daquela realidade no decorrer de uma entrevista, por exemplo, e lançar algumas perguntas que te interessam e que permitem o avanço, vamos assim, da problematização científica em determinada direção. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento do aspecto da construção, no sentido de que você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, vai a campo e vai participar da construção da realidade social. Você vai participar das formas de interpretar esse fenômeno. O trabalho de campo ele é fruto das escolhas que você, pesquisador ou pesquisadora, faz no sentido de decidir quem será entrevistado, quem não será entrevistado, como perguntar uma coisa durante a entrevista ou como silenciar durante essa entrevista, como que a gente vai participando ativamente dessa construção, desse processo de interação que é o trabalho de campo, que é a pesquisa qualitativa. Então a gente conclui aqui essa aula e peço que vocês deixem os comentários de vocês, comentem e curtam e sigam o canal para que vocês possam ter acesso aos outros vídeos. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Valeu, galera.